Guerra do desenvolvimento, principalmente relacionado a freios e pneus. Vamos falar sobre isso e muito mais agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar de Fórmula 1 que tem acontecido nesses dias na Fórmula 1. Já tivemos um vídeo hoje mais cedo, se você não acompanha o canal. Aqui nós falamos de Fórmula 1 todos os dias, geralmente 2 vezes por dia, com as principais notícias, acontecimentos, entendendo o que está acontecendo nesses bastidores enquanto não tem corrida. Vamos começar então com Marrocos. Pois é, a gente bem sabe que a Fórmula 1 está buscando uma corrida na África e nós já temos falando há muito tempo, né? Já está sendo falado há muito tempo sobre a África do Sul, Ruanda que apareceu há alguns meses e agora nós temos Marrocos nessa briga com um projeto que parece ser bem sólido. O que está então acontecendo? Não sei se você se lembra do Eric Boullier, que é ex-McLaren e Lotus, ele foi chefe dessas equipes, e agora ele é o cara responsável, desde dezembro de 2023, para estar levando para frente esse projeto do Grande Prêmio de Marrocos. Ele mesmo falou que o projeto não tem um início fácil, mas que dá sim para você fazer algo muito bom ali no Marrocos. De acordo com o Boullier, eles encontraram uma área muito boa para construir o projeto e vai ser tipo uma mini Abu Dhabi. Eles vão criar um ecossistema completamente independente baseado no turismo. Vai ter um grande impacto na região, então terá, por exemplo, hotéis, aeroportos, numa área de 15 quilômetros. É um projeto estratégico para o país, muito sério, e ainda precisa ter a aprovação do pessoal do nível mais alto lá do Marrocos. E a ideia é ter esse ecossistema para que sobreviva durante todo o ano e não somente quando a Fórmula 1 vai para lá, ou seja, não vai ser somente um autódromo, mas você vai ter muito mais coisas ali nessa brincadeira. E quais seriam essas outras coisas? Está sendo dito que vai ser um circuito inicialmente nível 1, ou seja, para receber Fórmula 1, WEC, MotoGP, também terá um parque temático, um shopping, hotel, marina, e você deve ver aí na sua tela agora uma imagem base do projeto que está sendo ventilado. Teria um investimento privado de 800 milhões de dólares e esse investimento já estaria muito bem encaminhado, e aí você teria o governo do Marrocos colocando mais uma parte de dinheiro também ali. Ou seja, é um projeto ambicioso. Nós estamos falando de uma Fórmula 1 que vai chegar à África, a gente só não sabe ainda se vai ser África do Sul, que já tem a sua pista, se vai ser Ruanda ou se vai ser Marrocos. Mas o pessoal começou a abrir os olhos para isso. E é claro que para esses países receber a Fórmula 1 acaba sendo um ótimo ponto para você expandir a marca, né? Você ter uma visibilidade maior no mundo, a exemplo do que a Arábia Saudita está fazendo com os esportes, não só com a Fórmula 1, mas com vários esportes. Você vê que teve contratação do Cristiano Ronaldo, também pessoal de golfe, de outras áreas, para colocar a marca, o país em evidência, para ter mais turismo, rodar mais dinheiro e muitas outras coisas. Quero saber de você se você vê com bons olhos esse projeto do Marrocos ou se você acredita que deveria voltar para a África do Sul, onde já tem uma pista, que já foi da Fórmula 1, e se você tem alguma ideia de outro país que poderia sediar um grande prêmio de Fórmula 1. Já vi gente falando, por exemplo, por que não fazer no Egito de frente para as pirâmides, né? Para algumas pirâmides. Seria legal? Seria, mas acho muito inviável fazer ali uma pista. Eu acredito que não pode nem mexer ali perto das pirâmides, provavelmente. É uma área que não pode ter alguma alteração desse tipo. Mas seria curioso, né? Você fazer ali no Egito, por exemplo, ter ali perto das pirâmides, essa vista das pirâmides seria muito legal. Me fala aí as suas ideias para um grande prêmio na África e se você gostou desse projeto do Marrocos. Vamos agora falar de Red Bull. Nós temos 2 notícias importantes envolvendo a Red Bull. A primeira é que a Red Bull mantém os mesmos problemas de temporadas anteriores, de acordo com o seu chefe Christian Horner. Passado o Grande Prêmio de Mônaco, Horner falou o seguinte: a gente continua tendo problema em curvas lentas e também com as zebras, principalmente zebras que são um pouquinho mais agressivas. E a gente sabe que Mônaco, por ser uma pista de rua e também uma pista muito peculiar até mesmo para os padrões de rua, as zebras são diferentes, etc., você acaba tendo também performances oscilantes. E a Red Bull sofreu. De acordo com o feedback, o setor 2 principalmente foi tenebroso em termos de pneus, o carro deslizava e tinha um desgaste um pouco mais acentuado, por mais que seja uma pista também que historicamente os pneus não sofrem tanto. E aí a Red Bull está tentando melhorar essa situação das curvas lentas e ainda de acordo com o chefão,
Eles até deram um passo à frente, mas ainda não é o suficiente para brigar efetivamente com os seus rivais mais diretos, principalmente a McLaren, nesse tipo de pista. Então, se você olhar que nós ainda teremos algumas pistas mais lentas ao longo da temporada, para a Red Bull, liga o alerta. Eles têm que resolver isso até ali mais ou menos o meio do ano, porque depois, assim como citamos em vídeos anteriores recentes, as equipes passarão a olhar basicamente para 2026. Então, se a Red Bull quer ter uma chance ainda em 2025 no campeonato de pilotos, de construtores, diria que eles nem olham tanto, mas a chance no campeonato de pilotos seria exatamente resolver esse problema o mais rapidamente possível. Agora nós vamos para a segunda notícia da Red Bull, que é realmente muito importante, muito impactante nessa brincadeira toda do desenvolvimento de 25 e 26. Todo mundo sabe que vai ter a diretiva da asa dianteira agora na Espanha, e muito se fala se alguma equipe vai ser impactada sobre isso. Em matéria que você confere na descrição da Auto Racer, lembrando que todas as fontes sempre estão na descrição quando nós temos os nossos vídeos de notícias, a Red Bull, assim como todas as outras equipes, terá que atualizar a sua asa dianteira, só que a Mercedes já mostrou sinais negativos porque ela já apresentou a sua asa dianteira atualizada e ela teve uma queda de performance clara em Imola e Monte Carlo. Esse experimento da Mercedes tem gerado já um burburinho de que a McLaren poderia ser a equipe mais afetada justamente porque foi a que mais explorou essa asa dianteira flexível. A McLaren nega, como já também trouxemos aqui para vocês, a McLaren fala que não vai alterar em nada para eles a questão da asa dianteira, mas a expectativa do paddock é que a McLaren seja afetada. O negócio é o quanto que ela será afetada. Vai ser algo estilo Mercedes ou ela não vai sofrer tanto dano assim? Também há praticamente um consenso de que dentre as 4 grandes equipes, a Ferrari será a menos afetada, porque é a que menos explora a sua asa dianteira flexível. Então a Ferrari e a Red Bull estão ali olhando muito para essa mudança de diretiva para tentar ganhar um fôlego a mais na temporada, e essa informação da Mercedes é primordial. Só que não para por aí, a Red Bull está colocando a sua energia quase toda no desenvolvimento de métodos para melhorar a gestão dos pneus, e isso passa também pelos freios. Como bem vimos, a McLaren tem feito um sistema muito engenhoso e legal lá nos freios. Todas as equipes estão lotando a FIA com séries de e-mails sobre o que pode ou não ser feito naquela região do carro, freio, suspensão, pneus, porque é fundamental não somente para 25, mas principalmente para 26. Quem dominar esse desenvolvimento tem grandes chances de ter uma vantagem grande em 2026. Só que a Red Bull não está somente sonhando com um cenário positivo. Christian Horner também estaria um tanto quanto assustado com o pacote que a McLaren deve levar para a Áustria, não para a Espanha, mas para a Áustria, porque espera-se que a McLaren dê mais um salto de performance. A Red Bull praticamente confirma que só terá a asa dianteira de atualização na Espanha, indo pelo mesmo caminho da Ferrari, e também meio que confirmando aquela lógica que a gente estava conversando recentemente, de que as equipes devem deixar os grandes pacotes para outros grandes prêmios, porque na Espanha você vai querer entender qual foi a alteração da asa no seu carro. Então nós temos uma série de fatores aqui envolvendo o Red Bull e as 4 grandes, porque o que acontecer na Espanha vai ser fundamental para o restante da temporada e quem sabe até mesmo para 2026. Se a McLaren será afetada ou não, só vamos descobrir quando os carros forem para a pista, mas a expectativa é que alguma mudança tenha no grid, e a Mercedes já deu sinais de que sim, essa mudança vai impactar as equipes. Quero saber a sua expectativa e opinião aí nos comentários. Tem os nossos parceiros, Paddock BR com as melhores camisetas da Fórmula 1, 100% algodão, não encolhe, entra pelo link na descrição, tem a promoção de Dia dos Namorados, em compras acima de R$350 você coloca uma camiseta a mais no checkout e ela sai de graça com o cupom AMORZÃO, e em compras abaixo, cupom RESSACAMOTOR para desconto e frete grátis. E tem a Instant Gaming com os melhores jogos e gift cards para vocês, não percam também os grandes lançamentos lá. Um grande abraço, valeu e falou!